E fala galera, beleza? Seguinte, há um tempo, cerca de uns 10 anos, eu gravei um vídeo fazendo um tutorial de fazer uma inteligênciazinha com um semáforo dentro do Blender. Só que, tipo, acabou que ficou faltando a parte 3 e acabou que eu perdi o arquivo da gravação e tudo mais. Eu ia tentar refazer ele, mas acabou que na correria sempre acontecia alguma coisa que não dava tempo de eu refazer todo o projeto para poder postar a parte 3. Então, por isso que acabou que se perdeu no limbo. Só que para a gente não ficar perdido nesse projeto, eu posso trazer depois, eu resolvi refazer esse projeto no Unity, que até que é mais atual, tipo, mais gente vai usar do que se fosse refazer o projeto no Blender, certo? Então acaba sendo mais útil a gente refazer no Unity. Eu vou fazer também um vídeo na Unreal também para ficar bem atualizado esse projeto, certo? Aí aqui estamos, eu já adiantei algumas coisas para o vídeo não ficar tão longo, certo? E só ter uma parte, certo? Mas aí eu vou deixar o projeto baixado na descrição. E tipo, já tá tipo um pseudo carro feito aqui, certo? Eu, tipo, fiz naquele desenho que a gente faz quando é criança, certo? E fiz um semáforo bem podre aqui, tipo, se você for olhar, é só umas bolas aqui. É, e, e é um cilindro, beleza? É basicamente isso. Aí eu já botei o script para espaldar os carros e fazer com que eles caminhem normal, certo? Aí o que a gente vai fazer nesse vídeo vai ser a interação do carro com semáforo, certo? Inclusive o semáforo não tem script nenhum, ó, a gente vai fazer o script juntos, beleza? E perceba que o carro, eles estão, tipo, estão sendo criados com cores variadas, certo? Então, vai ser esse o vídeo, certo? Então, vamos que vamos. Eu acabei tirando minha câmera aqui para não atrapalhar tanto, certo? E também tem um detalhe, eu não vou usar luzes como eu usei na versão do Blender porque deu um bug, mas enfim. Vamos criar aqui primeiro um script na pasta de assets. Criar aqui um arquivo scripts. Então aqui vai ser semáforo controller. E esse script, deixa ele compilar aqui, beleza. É, esse script eu vou botar direto no meu prefab aqui, certo? Vou abrir aqui o prefab, ele vai compilar, beleza. Pronto, deixa o prefab aberto aqui, vou em scripts e vou arrastar o script que a gente criou aqui para o semáforo, certo? Já tem 3 scripts aqui, pronto. Agora eu vou abrir aqui o script. E é o seguinte, a gente está com o script aberto aqui e antes de mais nada eu vou primeiro preparar o ambiente aqui do semáforo, certo? Na verdade ele meio que já está quase preparado, só falta uma coisinha. No caso, a gente já tem as luzes aqui já renomeadas, certo? Vermelho, amarelo e verde, certo? Mas eu quero adicionar aqui uma cápsula de colisão, que aí vai ser o nosso Tiger, para quando o carro meio que detectar essa caixa de colisão, ele saber que ali tem um semáforo e ele vai obedecer os sinais do semáforo, certo? Então eu vou criar aqui um create empty e vou chamar aqui de Tiger. Eu vou adicionar um Box Collider, certo? Eu vou dizer que ele é um Tiger, para ele não ter colisão nenhuma, não ter interação nenhuma com o nosso cenário. E beleza. Na verdade é Trigger. Eu falei errado e escrevi errado. Mas enfim, é a vida. Beleza. Aí agora vamos abrir aqui o nosso script semáforo. E eu vou fazer o seguinte: eu vou só pausar para copiar os nomes dessas variáveis aqui, certo? Que vai dar um trabalhinho. Mas já volto explicando o que é que eu fiz.
Prontinho. O que eu fiz foi basicamente criar as variáveis, certo? Do tipo GameObject, com e botar no awake para referenciar com os mesmos nomes que estão aqui no Unity, certo? Basicamente foi isso que eu fiz, certo? Eu botei o transform.find, que aí ele vai dentro do transform, que é nosso semáforo, ele vai procurar por esses outros transforms e eu retorno apenas o GameObject deles. Beleza? É, pronto. Aí, antes de mais nada, eu vou explicar como é que a gente vai fazer o script funcionar, certo? Que aí eu vou fazer as cores alternar, primeiramente, certo? E como é que eu vou fazer isso? Através do material. Dentro do material deles, cada um eu botei uma cor aqui, ó. Podem ver. E a cor eu botei de uma forma. Por que não tá descendo? Ah, agora foi. Eu botei de uma forma, da forma especular, certo? E aqui embaixo eu botei, eh, ele ativar essa opção aqui, emissão, certo? Se eu ativar aqui, ó, perceba que ele já fica mais aceso que os outros. Que aí é um jeito de a gente forçar com que tenha a sensação de luz, meio com o bug da luz na Unity, certo? Então, tipo, qualquer forma, isso aqui poderia ser útil, mesmo se tivesse com a luz, certo? E isso iria realçar mais. Mas enfim, explicado isso, então vamos agora para o código. No código aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um sistema de corrotina, certo? Eu poderia usar o update aqui, certo? Que aí ele iria atualizar, só que o ruim do update é que ele não tem questão de eu não tenho controle de quanto tempo faz o tique. Na verdade, eu até posso mudar lá no tique, mas está mais trabalho. Então, eu prefiro criar a corrotina, certo? Então, para criar a corrotina, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar enumerable desse enumerable perdão, gaguejei aqui, mas na verdade não é o primeiro, é esse enumerator, certo? E aí eu vou criar aqui um nome qualquer, eu vou chamar de coroutine sinal, certo? Beleza. Aí o que é que faz ser a corotina? Primeiramente eu vou criar meio que um vetor, que aí eu vou conseguir dizer qual é a ordem do sinal. E vou ter um ponteiro que vai dizer qual é a posição atual do sinal. E aí eu faço a checagem dentro do coroutine, certo? Ah, Aí depois eu faço um jeito de ele executar o coroutine. Ele está reclamando aqui é porque ele não tem nenhum retorno, então eu posso botar yield retorno no aqui, só para ele parar de reclamar, certo? Isso aqui ele faz parar de reclamar, depois a gente resolve isso. Então eu vou criar aqui um vetor, um array, certo? Que vai ser um vetor do tipo. Deixa eu pensar aqui, eu vou botar do tipo GameObject, até porque a gente tem três GameObjects, certo? Então eu vou criar aqui do tipo GameObject o vetor. Então o vetor ele vai ser, vou chamar de vetor mesmo. Eu não consegui pensar em um nome melhor, mas enfim. O vetor ele vai ser, vou começar com ele vazio e aqui eu instancio ele. O vetor vai ser um na verdade, eu não preciso fazer o new, eu só posso passar assim e passo gol vermelho, gol amarelo e gol verde. Provavelmente, na verdade, eu preciso realmente fazer o new. Ele está reclamando, eu acredito que seja isso. New game object e passa aqui. Pronto, agora foi. Realmente tem que botar o new. Perdão, acostume com outras linguagens que você basta botar o vetor. Mas enfim, aí o que é que eu vou fazer agora? A gente já tem o vetor, aí eu vou botar aqui a posição do vetor. No caso, eu vou criar um int e vou botar aqui, sei lá, vou chamar de vetor pos.
Eu tô ruim de nomes hoje, beleza? Me perdoem aí, mas eu não tô pensando assim em o nome de uma variável bacana, certo? Enfim, aí o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou primeiro deburar, ver se tá saindo legal, certo? Então eu vou fazer o seguinte, é, vou botar aqui um while, certo? Um while true. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vou tirar esse yield return null daqui. Vou botar aqui dentro um yield return null. Só que em vez do null agora eu vou mudar para new wait for seconds, certo? Que aí o que acontece? Nessa coroutine ela vai rodar o tempo todo. Só que aí ela vai esperar alguns segundos para ser executada a próxima linha, certo? Ou rodar a próxima execução. E aí eu vou botar aqui para ele rodar a cada 3 segundos, acho que não seja muito. E aqui a gente vai botar para ele ir avançando o vetor. Vetor pos mais igual a 1. Eu prefiro mais igual a 1 do que o mais, certo? Se vocês preferem mais, é com vocês. Mas só que o que acontece? O vetor, ele nesse, desse jeito, ele vai acabar passando do limite do vetor. Então, para isso, eu vou optar para ele limitar o vetor. Eu amo demais esse autocomplete do VS Code. VS Code não, do VS. É muito bom, velho. Muito bom de verdade. Mas enfim, o que eu fiz aqui foi. Ele sugeriu, mas basicamente eu pego a posição do vetor e verifico se ela é menor do que o tamanho. O tamanho que eu quero. Então, eu só vou aumentar a posição do vetor se o vetor tem posição para andar para frente, certo? Se ele permite que eu ande o ponteiro para frente. Que no caso não é bem um ponteiro, porque na programação existe outro negócio chamado ponteiro, mas vocês entenderam. E aqui, se o vetor já tiver zerado as posições, eu reseto ele para a posição zero, certo? É basicamente isso. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Antes de eu sair andando para frente, eu vou. Isso aqui eu vou botar para ele fazer só quando depois desses segundos aqui, certo? E aqui em cima eu vou botar para ele printar, dar um print na posição que ele tá, certo? No caso, eu vou dar um debug.log e botar aqui vetor na posição do vetor pos, e vou botar um name. Porque esse name? Porque como o vetor ele é um game object, então ele tem um nome que seria basicamente esses nomes aqui. Então, na teoria, ele vai imprimir no log, imprimir no console lá, informando o nome do sinal ativo, vamos dizer assim. E aí, basicamente, isso aqui na teoria, vai dar certo, porque, tipo, ele vai imprimir o nome do sinal ativo, seja vermelho, amarelo ou verde, e depois ele vai somar a posição, vai andar para o próximo sinal, e como está no while, ele vai retornar aqui para cima. Esse script daqui para cá, ele vai parar e esperar por 3 segundos antes de executar esses próximos scripts. Mas a nossa rotina ainda não foi chamada. Opa! A nossa rotina ainda não foi chamada. Então, como é que a gente faz para chamar ela? Perceba que eu criei aqui as variáveis no awake, certo? Que é antes do jogo começar, certo? Então, agora eu vou botar para uma função para quando começar o jogo, ele começar a rodar a corotina. Como é que eu faço isso? Eu vou criar aqui, vou chamar aqui o start, ué, void start,
E aí eu vou optar para ele chamar o start coroutine. E eu vou chamar essa função, essa coroutine aqui, como se fosse uma função qualquer, dentro do start coroutine. É, pronto. É basicamente assim que a gente inicia uma coroutine, certo? A gente cria um enumerator, cria o nome como se fosse uma função qualquer, bota dentro de um while e bota o yield return para quando a gente quiser esperar por alguns segundos ou alguns frames, certo? No caso aqui a gente está esperando por segundos. E para executar, basta a gente chamar o start coroutine e chamar a função normalmente, beleza? E aí, feito isso, a gente pode testar o jogo já. Eu vou iniciar aqui. E na questão das cores não vai mudar nada aqui, porque a gente botou só para deburar, certo? A gente só vai ver o log aqui rodando, beleza? Então, dá para pausar aqui, mas já foi. Beleza. Vermelho, beleza. Amarelo, então, então tá funcionando, ó. Tá. Então, index of range. Então, essa função aqui de verificar se é menor não deu certo porque faltou um menos um, certo? Basicamente, o vetor chegou aqui na posição máxima e ele aumentou mais ainda, beleza? Então, vamos testar aqui de novo. Deixa eu só. Beleza, eu executei aqui, vamos lá. Vermelho. Ele tá repetindo duas vezes por conta que, tipo, são dois sinais, certo? Então, um em cada lado. Verde, vermelho. Beleza, então tá funcionando. O script tá funcionando, tá show de bola. Então, vamos lá. A gente já sabe que isso aqui funciona, então a gente pode avançar para o próximo passo, que eu vou primeiro reduzir isso aqui, esse código todo aqui, para uma única variável, certo? Eu vou criar aqui uma variável. Eu costumo chamar todos QMObject que eu quero referenciar de Go, certo? Então eu vou botar só Go aqui e vou botar o vetor, que aí fica mais fácil mais abreviado de eu acessar o arquivo, beleza? Esse if aqui não é necessário, certo? Então eu vou ignorar essa sugestão dele. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que acessar a cor, ativar esse emission, certo? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou voltar aqui no código do car control porque eu fiz, mas já esqueci. Na verdade é no spawn, né? Beleza. Eu vou ter que pegar esse componente aqui, é o render, e chamar o material. Beleza. Então vamos lá. Eu vou ter que pegar o QMObject, render, e vou ter que chamar o material. Pronto, achei aqui o comando, certo? É um pouquinho mais complicado que eu achei, porque eu tava procurando aqui alguma coisa como enable emitter, ou então alguma coisa assim. Só que na verdade vai ser enable keyword, certo? E aí a gente vai ter que passar aqui uma string, que a string é essa aqui, emission, certo? Traço emission, na verdade. Aí o que é que eu vou fazer? Depois que ele esperar os 3 segundos, eu boto para desativar essa mesma keyword do próprio material que a gente referenciou aqui em cima. Aí no caso, isso aqui eu posso até. No caso, eu tenho que fazer aqui. Disable keyword. Beleza. No caso, esse material aqui, eu vou até encurtar ele para não ficar referenciando duas vezes esse nome tão grande, certo? Então, para isso, eu vou copiar essa linha aqui, certo? Só essa parte aqui. E vou criar aqui material, vou chamar de mat e vou botar um go render material, beleza? E vou botar aqui mat. Pronto, match. Beleza. Aí no caso ele vai fazer o log, dizendo qual o sinal que está ativo.
vai criar duas variáveis para referenciar o GameObject e o material, e depois vai habilitar a emissão desse material, e depois vai esperar 2 segundos para depois desabilitar e avançar para o próximo sinal. E aí, quando avançar, ele já vai ativar o próximo. Então, vamos testar de novo se o script está funcionando. Beleza? Vamos lá. Executar e beleza. Acendeu o vermelho, vamos ver. Apagou o vermelho e acendeu o amarelo. E depois fez show. Então tá funcionando. Só falta agora fazer os carros reduzirem e pararem. E no outro lado também está funcionando. Eu quero só testar aqui um negócio. Se eu desativando o script desse lado aqui, ele vai a code 1 vai influenciar na outra, certo? Só para a gente ter noção se o script está 100% funcional ou se for usar num jogo com mais sinais, ele vai bugar alguma coisa. Aqui tá. Beleza. A gente pode ver aqui tá girando só em um e o no outro tá parado, certo? Então, sinal que deu tudo certo, graças a Deus. Então, vamos para a próxima parte, que é fazer os carros obedecerem ao sinal. Bom, para fazer os carros obedecerem ao sinal, a gente pode fazer de duas formas. Optar para o sinal mandar um comando para o carro, ou optar para o carro monitorar se tem um sinal e verificar qual é o semáforo que está ativo, certo? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer da segunda forma, certo? Porque eu acho que é mais funcional. E aí, o carro tem que saber se tem um sinal na frente dele. Então, para isso, eu vou pegar esse trigger que a gente criou aqui, vou tentar botar ele um pouquinho maior, porque tipo, ele não está quase nada perceptível aqui, certo? Então, eu vou aumentar ele para sei lá, eu vou aumentando aqui até chegar um ponto que eu acho que tá bom. Beleza, eu acredito que esse ponto já é um tamanho legal. Vou só posicionar melhor aqui. Eu acredito que não vai ter nenhum carro maior do que isso, né? Ah, deixar ele bem no meio aqui que vai detectar bem direitinho por onde os carros estão passando. Beleza, o trigger está feito, tá com o trigger ativo aqui e show. Só que tipo, eu apliquei num, mas no outro provavelmente o trigger não está aqui da maneira que eu quero. Então, como isso aqui é um prefab, eu posso vir aqui nele e clicar aqui em cima. Cadê? Aqui em cima tem o override. Aí eu clico, boto apply all. Então ele já ativa em todos os cantos que são sinais. Beleza? E outra coisa que eu vou fazer aqui também no semáforo é criar uma tag aqui. Vou botar a add tag e vou criar uma nova tag chamada de semáforo. Semáforo. Beleza. Que aí o que vai acontecer? A gente vai passar uma linha do carro até esse trigger e verificar se o carro está perto do sinal. E se ele tiver, ele vai ver quais são as orientações do sinal, certo? Eu posso até fazer uma linha meio que um pouquinho grande, certo? Tipo, mais ou menos tipo, desse ponto até aqui, certo? Para quando tiver amarelo ele reduzir, não parar o carro. E se for no vermelho, ele de fato para, certo? Beleza, tô com o script do carro aqui aberto. Ele tá um pouquinho grande assim por conta justamente do script que faz o carro já andar, certo? Mas esse código eu vou deixar na descrição. E o detalhe desse script é que eu estou usando o translate do transform. Então, qualquer colisão que a gente tenha do carro com qualquer trigger não vai funcionar. Mas se a gente botar como uma linha, line trace, como eu estou querendo fazer, vai funcionar tranquilamente, porque a linha ela vai detectar colisão no lugar do carro, certo? Aí eu fiz pelo Translate, em vez do rigid body, outra coisa,
por ser mais rápido de fazer, mas eu não recomendo você botar um translate direto no transform quando você quer um objeto que você queira que colida ou interaja com físicas, certo? Enfim, dito isso, vamos começar. Primeiramente, aqui eu crio uma velocidade máxima, mas essa velocidade máxima ela vai meio que ser substituída por uma velocidade que é a velocidade atual do carro, certo? No caso, eu vou criar aqui uma variável privada do tipo float e vou chamar ela de velocidade. E essa velocidade eu vou botar para ela já iniciar como velocidade. No caso, eu não tenho como fazer isso aqui, né? Eu vou criar aqui no start, então, de que a velocidade vai ser igual à velocidade máxima. Beleza. Só para o carro já iniciar acelerando. E essa velocidade eu vou botar aqui. Velocidade. Beleza, ele já vai sair na velocidade máxima do carro. E pronto. O que é que a gente vai fazer agora? Eu tenho aqui tanto o update quanto o fixed update. E no caso de verificações por line trace, eu prefiro fazer no fixed update. Quase que não sai, eu quase que perdi meu pouco inglês que me restava. Mas enfim, vamos lá. Eu vou criar aqui Eu vou fazer meio que o mesmo script, basicamente, desse que eu fiz aqui para checar o fim da linha, só que eu vou fazer junto com vocês, certo? No caso, eu vou criar um vetor que vai ser a posição inicial do carro e um vetor final que vai ser a posição final do carro, que no caso, final do carro não, a posição meio que final do ponto que eu quero chegar, meio que eu vou ter assim uma linha para frente do carro, certo? Que no caso vai começar meio que da frente do carro até meio que cerca de 100 metros mais para frente do carro, para ver se ele vai colidir com alguma coisa, certo? Então, eu vou criar aqui um vector trace. Nossa, misturei inglês com português, misericórdia. E eu vou chamar aqui de start pos. Ou melhor, vamos botar em português mesmo, né? Ponto inicial. E esse ponto inicial vai ser o meu transform position, certo? Mas vou deixar como o transform position por enquanto, só para a gente entender o que é que está acontecendo. No caso, eu vou desmanchar essa linha que eu tinha desenhado do outro script para a gente entender o que está acontecendo de fato, certo? Então eu vou lá, vamos lá. Eu vou criar aqui um vector 3 para o ponto final, que vai ser basicamente o ponto inicial, certo? O ponto inicial, mas meio que à frente do carro é mais uns 100 metros para frente. Então a gente vai criar aqui um transform ponto forward, que seria a frente do carro, forward, vezes 100, que vai ser meio que o tamanho da linha que ele vai fazer para frente do carro. Por que que a gente botou vezes em vez de mais? Porque, tipo, esse forward, ele é um vetor que ele aponta meio que a direção, meio que como se fosse uma seta saindo da frente do carro. E aí a gente, só que essa seta é bem curtinha, ela é basicamente uma unidade do unit. A gente vai multiplicar com mais 100, vai multiplicar vezes 100 para aumentar essa linha de uma unidade do unit para 100 unidades do unit. E aí vai somar com a posição inicial do nosso carro, certo? E aí eu vou criar aqui o drawline debug.drawline e vou botar o ponto inicial, meu Deus, estou digitando tudo errado, misericórdia, ponto final, certo? E aí eu vou criar aqui a cor da linha, eu vou botar ela laranja, certo? Eu ia digitar laranja, perdão, orange,
certo? E por que eu estou optando laranja? Na verdade, eu vou botar verde, pra gente conseguir. Meu Deus, lá vai outro cheatando verde também. Porque eu vou cheatar ela, botar ela verde, por conta que eu quero diferenciar das outras linhas que eu já desenhei no jogo, certo? Então fica bem mais nítido pra gente essa linha aqui, certo? E lembrando que a gente tá no script do carro, a gente já deixou o script do semáforo de lado por enquanto e tá se focando no carro agora, certo? E aí, a gente vou desenhar essa linha verde e a gente vai. Eu vou dar o play aqui para a gente perceber um problema nesse script, certo? Eu poderia até cancelar a outra função que faz online trace, mas beleza. Pronto, tá aqui o nosso carro andando tranquilamente e a linha tá funcionando perfeito. Só que tem um pequeno detalhe. Deixa eu pausar aqui que a gente vai conseguir ver melhor. É, Percebem que a linha está dentro do carro, ó, tipo, tá saindo de dentro do carro. Pronto, aqui ó, dá para ver bem mais nítido. A linha não tá na frente do carro, ela tá embaixo, tá meio que dentro do carro, certo? Tipo, tá embaixo porque o ponto de a interseção do carro não tá exatamente no meio dele, tá embaixo dele, na verdade. Mas enfim, ele estar embaixo não influencia tanto, até porque o carro está voando, certo? Ia influenciar mais se ele realmente estivesse embaixo do chão, que aí não tem como ele colidir com o Trigger, a menos que o Dragger ele passe para debaixo do chão. Mas enfim, o que eu quero mostrar aqui é esse problema aqui, que a linha, ela realmente tem 100 unidades do Unity, só que como ela está dentro do carro, a gente basicamente perdeu metade da linha, certo? Ou um pouquinho mais. Então, para corrigir isso, eu vou botar aqui no ponto inicial, eu vou fazer meio que uma cópia desse script de baixo, certo? No caso, eu vou botar então para o ponto inicial, na verdade, ele não ser o ponto, a posição do carro, porque a posição do carro, imagine assim, como se fosse meio que o meio do carro, certo? Tipo, deixa eu abrir aqui o carro. Eu esqueci que fechei minha câmera. Aí para abrir agora vai ser meio complicado. Mas tipo, imagine, pronto, essa seta tá certinho, ó. Imagine como se tipo a posição do carro, o transform ponto position, fosse exatamente essa seta verde, certo? E aí o que acontece? Se a gente botar para a posição inicial ser o ponto verde e botar a posição inicial mais 100 unidades, ela vai iniciar exatamente daqui, certo? Então a gente vai perder esses pontos aqui, essas unidades do Unity de referência. Então a gente tem que aumentar um vetor para frente do carro para a gente poder ter uma, como é que se diz? Ter uma linha que a gente confie que esse valor aqui embaixo está certo, certo? Então para isso eu vou botar aqui transform.forward vezes eu acredito que a linha, que a distância desse ponto aqui até aqui deve ser cerca de uns 80 por aí, certo? Então eu vou botar aqui vezes 80. Até porque eu estava testando outro script aqui embaixo, vocês podem ver. Então, na verdade, esse script não foi nem teste em si, foi script para ele apagar o carro no final do mapa, para não ficar ocupando tanta memória, certo? Então, eu vou colocar aqui essa linha para ele ir para mais 80 para frente do ponto inicial do carro, certo? Ele vai empurrar um pouquinho mais para frente. E aqui, como a gente botou para ao ponto final ser referência do ponto inicial, a gente não precisa fazer mais nada, porque agora a nossa linha de fato vai ter 100 unidades para frente, certo? E ela vai ser deslocada 80 unidades para frente do carro, ou seja, ela não vai estar mais saindo do meio do carro, mas agora vai estar saindo um pouquinho mais para frente do carro. Então, bora testar aqui o nosso script, ver se a gente solucionou esse problema da linha estar saindo do meio do carro
para detectar se tem um sinal na frente, certo? Pronto. Agora a linha, a gente pode perceber que a linha ficou até muito mais para frente. Tipo, aqui tem cerca de acho que uns 50 unidades. Então a gente pode reduzir 50 daqui. Vou botar aqui como 30. Vamos ver se deu certo. E deixa eu pausar aqui para a gente ver. Nossa, bem pouquinho, uns 10. Eu vou ajeitar aqui e já mostro qual foi o valor correto aqui. Pronto, consegui aqui. Ele ficou pouca coisa para dentro, mas eu vou desconsiderar isso, certo? Mas é para a gente ter mais uma pressão do que a gente vai. é, do que a gente vai botar aqui vai estar realmente um valor certo, certo? Então, o valor que eu encontrei para estar mais para frente foi 42 de unidades do Unity, certo? E no caso aqui eu estou botando inteiro, mas no Unity ele converte lá para um valor, não sei qual é. E aí a gente já tem uma linha sendo desenhada aqui, certo? Porém, a gente precisa verificar se o que é que a linha está colidindo. Essa linha aqui, ela basicamente ela só faz desenhar na tela, ela não verifica nada. Então, para a gente verificar de fato alguma coisa, a gente vai precisar de um camaradinha chamado Raycast, certo? Então, eu vou chamar aqui Raycast Hit, vou chamar aqui de hit, e eu vou usar das físicas do Unity, então eu vou chamar aqui o physics.linecast. No caso tem o linecast e o raycast, só que tipo, nesse caso como a rua está muito estreita, o raycast pode ser que ele verifique o outro sinal, certo? Então, para evitar que ele verifique o outro sinal, eu vou usar o linecast, que ele vai obedecer do mesmo jeito que essa linha aqui está obedecendo lá na tela, está aparecendo lá na tela, certo? Então, nossa, misericórdia, ainda não eu acostumei com esse teclado, velho, sinceramente. Enfim, aí aqui o Linecast ele espera três parâmetros. Então, o primeiro parâmetro que eu vou botar aqui vai ser o ponto inicial. O segundo vai ser o ponto final. E o terceiro vai ser out hit, que no caso o out hit, esse out aqui na frente, o que é que ele faz? Ele vai dizer que o resultado desse linecast ele vai jogar dentro dessa variável hit, do tipo request hit. Pronto. E agora a gente pode verificar se o hit ele hit.collider ele é diferente de null. E ficou três iguais aqui, ficou estranho. E a gente e agora a gente vai verificar se o sinal está aberto, certo? Então, se o hit vou fazer o seguinte, vou fazer if hit collider. Eu vou fazer até o seguinte, esse hit collider vai me prejudicar muito, então eu vou chamar aqui um GameObject, vou botar aqui de call e vou chamar de hit collider.GameObject, certo? Porque vai me dar muito dor de cabeça ficar chamando o collider. Eu vou criar aqui o if compare tag, e aí eu vou botar aquela tag que a gente criou antes. Cadê a tag? Essa eu não botei nesse aqui, eu botei nesse aqui. Eu criei, mas não botei a tag. Aí eu vou copiar o nome da tag, vou jogar aqui dentro desse compare tag. O que acontece? Se essa linha ela detectar que colidiu com alguma coisa, ele vai entrar nesse if, certo? Esse linecast aqui e esse hit,
eles vão fazer a verificação e se colidiu com alguma coisa, ele vai entrar nesse if. E aí a gente criou uma variável chamada call, que é um GameObject apontando para o GameObject que colidiu, certo? E aí a gente vai verificar se, se a linha, ela, se o que colidiu com a linha foi algum objeto que tenha a tag semáforo. E aí, se tiver, lembrando de não usar acento aqui, certo? E se colidiu, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai botar um debug log, olha o sinal. É só para a gente ver se esse script está funcionando, certo? Então, vamos lá. Eu vou até parar os PowerPoints do outro lado para não aparecer tipo o carro do outro lado e dar o aviso aqui pra gente. Que aí, no caso, ele não vai parar o carro ainda, mas ele é, vai avisar que o carro colidiu aqui nesse console. Certo? E tá. Ele nem deu a mínima. Então, eu vou debugar aqui, debug log hit.collider. Só para ver o que é que tá acontecendo. Pode ser que, tipo, por ele ter batido no tiger e não no semáforo, ele esteja. Ele não reconheça que é do conjunto do semáforo. Mas eu acredito que possa ser que o script esteja errado. Mas vamos ver aqui se o Collider ele mostra alguma coisa. Beleza, o Collider ele mostra exatamente o que eu falei. Ele colidiu com o Tiger, mas não detectou que o Tiger pertence ao semáforo. Pode ser por conta da tag aqui. A tag ficou só no semáforo, ó. Não ficou no Tiger. No Trigger, quero dizer. Enfim, eu vou atualizar aqui. Eu posso fazer o seguinte, para economizar tempo, eu posso botar o Trigger como semáforo. Beleza, detectou a tag, então de boa. Bom, eu vou resolver da seguinte forma, eu vou botar aqui a tag no Tiger, certo? No Trigger e no próprio semáforo, certo? Eu vou botar a tag nos dois. E se colidir no Tiger, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui dentro desse compare. Opa! Vou botar aqui dentro desse if. Eu vou botar outro if. Hit collider. Aí eu vou botar aqui se striker. E se for, eu faço o seguinte. Eu boto para o call.get component in parent, certo? E aí o componente que eu quero vai ser o semáforo controller, certo? E aí isso aqui eu vou botar uma variável semáforo controller, vou chamar de semáforo. Vou botar nada por enquanto. Vou chamar aqui de semáforo. Nossa, escreveu o que aqui, pelo amor de Deus. Enfim, aí feito isso eu vou botar um else. Se não for, eu vou fazer ele pegar direto do component. Talvez eu nem precise fazer isso. Deixa eu só testar aqui rapidinho. Se ele pega só fazendo assim.
Deixa eu dar um debug.log semáforo. Na verdade eu preciso fazer aquilo de fato por conta que deu um nu aqui, ó, perceba? Então vamos ajeitar lá. No caso eu vou precisar realmente fazer esse if else aqui, se for um tiger eu verificar aqui, se não for eu converter ele para semáforo. E agora a gente vai ter um negócio bonitinho funcionando. E como podem ver, ele de fato pegou aqui o semáforo controller, então está funcionando como eu queria. Então vamos recapitular tudo. Primeiramente eu fiz uma linha, certo? Uma linha começa daqui do ponto inicial, que essa linha vai iniciar um pouquinho antes do carro, tipo na frente do carro, e vai ter um comprimento de 100 unidades do no Unity, certo? E aí a gente desenha essa linha só para a gente ver e depois a gente faz com que essa linha detecte se está colidindo com alguma coisa. No caso, se colidir com alguma coisa, ele vai imprimir qual foi o colisor e depois vai pegar o objeto de colisão e vai comparar se foi um semáforo. Se foi um semáforo, vai verificar se o que colidiu foi o trigger ou se foi o próprio semáforo. E se foi o trigger, ele vai botar para pegar um componente do parente, que no caso vai ser o semáforo controller. Se não, ele vai pegar o componente diretamente do próprio colisor, certo? Do próprio objeto que colidiu, que no caso vai ser um semáforo. E aí, feito isso, a gente vai ter que verificar qual é o estado do sinal. Que no caso eu vou ter que voltar no script do semáforo e verificar se o e botar que essa variável aqui seja pública. Então eu vou criar aqui uma função para retornar justamente qual é o status do sinal, certo? Então eu vou criar aqui uma função pública. Vamos lá, public int status sinal. Como eu disse, eu tô ruim de nomes, então vai ser esse mesmo, certo? Me perdoem. Se tiverem um nome melhor, podem deixar aí nos comentários. Então eu vou botar aqui retorne um vetor post e no caso, no caso aqui, se ele retornar 0, vai ser sinal verde. Deixa eu botar em outra linha. Se for 0, ele vai retornar sinal vermelho. Se for 1, vai retornar sinal amarelo. E se for 2, ele vai retornar sinal verde. Por que começa do 0? Por conta por conta que é um vetor, então o vetor ele ele começa do 0 e vai até o tamanho do vetor menos 1, que no caso são 3 posições e vai do vermelho até o verde, beleza? Então vamos lá. A gente já criou a função aqui do tipo int, que ela vai retornar exatamente qual é a posição do nosso sinal. E aí eu vou ter essa função status sinal. E aí eu posso verificar aqui se semáforo for diferente de null e eu vou verificar aqui se o semáforo qual a cor do semáforo. If semáforo na verdade esse semáforo null basicamente não é para existir, certo? Mas eu vou optar só por via das dúvidas. Se o semáforo ponto status sinal, na verdade eu vou usar o switch em vez do if aqui, porque como são 3 posições, vão ter 3 possibilidades, então vai ser um switch. No switch basicamente um if melhorado, certo? Que aí eu vou verificar. Se o sinal for 0, ele vai estar vermelho, segundo a lógica que a gente fez aqui, certo? Ele vai estar vermelho. Então, nessa lógica, a gente vai ter que definir que a velocidade do carro vai ser 0. No caso, ele vai parar. E aí, se ele parar, a gente dá um break aqui no
pra cortar o switch. Esse break aqui tem nada a ver com o carro parar, certo? Foi só um trocadilho que eu fiz aqui. Mas o break ele é para ele não executar o próximo comando do if. Se o semáforo for 1, ele vai ser para reduzir a velocidade. Então, para reduzir a velocidade, eu vou optar para ele pegar a velocidade máxima e dividir por 3, certo? Que aí ele vai ter uma velocidade reduzida mais que a metade. E se for 1, vai ser o sinal tá verde. Então eu vou optar para ele acelerar com tudo. Então vai com tudo, vilhão. Beleza? Ah, prontinho. Ah, no caso, se for 2, no caso. Se for 2, ele vai na velocidade máxima porque o semáforo está verde. Beleza. É, acredito que seja isso o código. Vamos testar e ver se vai estar funcionando. Eu vou só tirar esse log do semáforo aqui, que a gente não precisa, botar só o óleo sinal. E beleza. Recapitulando, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai desenhar uma linha na frente do carro de 100 unidades do Unity. Vai verificar quem colidiu com ele. Deixa eu só tirar esse debug daqui. Vai verificar quem colidiu com ele. Se no caso colidiu com um semáforo, ele vai. Ele vai. Como é que diz? Ele vai verificar se quem colidiu foi o trigger ou se foi o próprio sinal. Se for o próprio sinal, ele pega o componente do próprio sinal. Se não for, se foi o trigger que está dentro do sinal, ele vai redirecionar para o código que está no sinal. E aí, se o semáforo não for nulo, opa, ele vai verificar o status do sinal. Se for zero, ele vai parar o carro, porque a velocidade, o sinal está verde, ou tá vermelho. Se o sinal for, o status do sinal for 1, ou seja, o sinal está amarelo, ele vai reduzir o carro pela 1/3, a velocidade é 1/3. E se não, se for status 2, ele vai botar o carro para acelerar com tudo. Então, é isso. Vamos ver no que dá. Eu vou executar aqui. Eu espero que dê certo. Beleza, lá vem um carro. Eu acho que a velocidade máxima está muito lenta. Depois eu posso aumentar. Beleza, o carro foi, passou. Ué, cadê os outros? Era pra ter gerado outro. Pronto, sinal tá vermelho. Vai parar, vai parar. Opa, reduziu. Só que aí ele passou de sinal e não. E esse aqui foi direto. Tipo, ele desconsiderou até que tinha outro carro na frente dele. Beleza, eu vou reduzir aqui o tempo de spawn. Vou reduzir aqui pra. Cadê? Vou reduzir para no máximo 8 segundos entre um e outro. E a velocidade máxima aqui eu vou botar mais rápido. Eu vou botar 250 para a gente testar melhor. Botei para executar, mas compilando de novo. Eu tinha pausado para não ter a demora de compilação. Aí ele vai compilar 2 vezes. Quando eu boto para voltar o vídeo. Pronto, tá bem rápido. Parou. Só que aí eu tenho que fazer com que, tipo, ele passando do sinal, ele parou de detectar o sinal, ele pare. Eu vou optar para ativar o outro lado do script. Opa! Aê! Pera! Esse sinal tá errado, não tá não?
Agora que eu percebi, o sinal tá inverso. Vamos lá. A gente vai voltar aqui no nosso script de semáforo e a gente basta a gente mudar aqui a posição do amarelo com o verde. E aí o sinal passa a funcionar normal. Que aí tipo sai do vermelho e vai pro verde, aí do verde vai pro amarelo. Pronto, agora sim. Agora é isso. Vamos ver se compila. Vai compilar. Beleza. Vamos ver. Tá rápido. Não entendi porque se parou, mas beleza. E esse aqui por que saiu na velocidade dele? Ele, tá, entendi. É porque como eu inverti aqui, eu tenho que inverter essa lógica aqui também. Então, tipo, o 2 acaba sendo verde agora. E o... Não. O 1 acaba sendo verde e o 2 acaba sendo amarelo. É isso. Aí, aqui no switch eu tenho que alterar isso. Tipo, aqui vai ser o 2 e aqui vai ser 1. Aí, só para não ficar tão desorganizado assim, a gente inverte aqui. Pronto. Beleza. Agora deve funcionar normal. Eu não tava entendendo porque tipo, os carros estavam indo bem devagarzinho no sinal verde. Sim, antes de mais nada, deixa eu ativar o outro lado do script, né? Para ele spawnar dos dois lados e a gente ter um fluxo maior do carro e a gente conseguir ver mais rápido os testes sendo rodando direitinho. Beleza, lá vem o carro, passou no verde, amarelo, outro reduziu, não parou, beleza. É, o Brasil parou. No caso, eu acho que vou botar para quando for o amarelo, para ele ir pro verde, ele ir mais rápido do que isso, certo? Ah, beleza, eu vou. Aí, outra coisa que eu tenho que botar aqui é para quando não tiver colidido com o sinal, ele ir com tudo, certo? Então eu vou fazer essas duas coisas. Eu vou botar para o tempo aqui ser menor quando for o vermelho. Não, quando for o amarelo, certo? Que aí ele vai para o verde. E para isso eu vou fazer o seguinte. Vou chamar aqui uma variável. Eu vou criar aqui uma variável dentro do nosso semáforo. Naquela corrotina, eu vou botar aqui float é, segundos. Segundos. Vai ser 3F. Mas se o vetor pos for igual a 2, que é o amarelo, eu quero que esses segundos sejam iguais a 1,5. É, que aí, tipo, quando for do amarelo pro vermelho, ele vai mais rápido do que o normal. E aqui eu acho que tá muito rápido o sinal, eu vou mudar para 4,5, certo? Para ser tempo mais rápido, ou mais lento nos outros e no amarelo ser mais rápido. E agora, aí essa variável eu já botei aqui dentro do wait for seconds, certo? Eu esqueci de falar. Aí no car controller eu vou criar uma função para cada evento desse aqui, certo? Só para ser mais prático assim. É, até porque a gente vai precisar usar essa de velocidade máxima e de parar em outros momentos. Então eu vou criar aqui uma função, vou chamar de pública mesmo. Público void acelerar
Vou chamar outra de public void reduzir. Opa. E outra public void decelerar. Meu Deus. Tentou. E outra parar. Mas aí, tipo, o VS viu que eu tava digitando tudo errado e ele seguiu na minha. Vamos lá. Velocidade máxima, então esse aqui vai ser o de acelerar. Vou jogar aqui pra dentro. Esse aqui vai ser de parar. E esse último vai ser de reduzir. Reduzir. Beleza. E agora a gente vai fazer o seguinte. Se ele colidir, se ele não colidir com nada, eu vou botar para ele acelerar. Porque pode ser que ele tenha reduzido em algum momento aqui e aí ele vai voltar a acelerar. Se cadê? Se o que ele colidiu não for o semáforo, ele vai acelerar também. A menos que seja um carro, mas a gente vai fazer essa lógica mais pra frente. E se o semáforo, se por algum motivo isso aqui não detectou o semáforo, eu vou botar para ele desconsiderar o script e seguir. Aí ele vai acelerar também. Aí por isso que eu botei em função, porque aí tipo eu ia ter que ficar repetindo esse código aqui várias vezes. Aí eu prefiro repetir o nome da função, porque se alterar a lógica aqui não quebra nada. Beleza? Deixa eu pausar aqui para ele compilar. E beleza. Vamos ver como é que tá agora. Passou. Pronto, agora o sinal tá. Pronto, o sinal ele foi bem mais rápido do verde para o amarelo, do amarelo para o vermelho. Vamos ver. Show de bola. Eu vou botar até essa linha mais longa, porque quando for no amarelo. Cadê a linha? Pronto, eu vou botar aqui 150, porque quando for no amarelo, a gente pode botar para ele reduzir, certo? Só que aí o que é que acontece? Vai mudar um pouquinho a lógica, porque no parar, a gente tem que parar quando ele estiver próximo do sinal mesmo, né? Então, aqui eu vou botar para se... vou botar aqui a hit.distance e aí a gente vai verificar se a distância ela vai ser tipo menor do que 50, certo? E se for, é que ele para. Se não, ele continua, certo? Porque na verdade vou botar de 100, porque tipo o 100 eu acho que tava reduzindo bem. Mas tipo, eu vou botar em 150 aqui porque no amarelo ele vai reduzir bem mais longo. Vou botar até 250 logo. Que aí ele vai reduzir lá de trás, certo? E aí, beleza. No caso, o que eu mexi aqui foi
na linha do nosso ponto final, certo? No, na distância da linha. E botei para ele verificar a distância. Se for menor do que 100, menor ou igual a 100, que ele vai parar no sinal vermelho. Senão ele vai indo até chegar perto. Beleza? Vamos ver se deu certo agora. Porque, tipo, no caso, pronto, aqui, ó. Acho que a linha ainda ficou curta. Aí, tipo, o carro já vai reduzir mais ou menos. Ainda tá curta a linha. Eu vou aumentar essa linha. Botar logo. Aloprar aqui, vamos botar 500. Que aí o carro vai reduzir bem distante. A gente vai conseguir ver pelo tamanho da linha o quanto distante que ele vai reduzir. E na teoria, se tiver amarelo e a linha estiver chegando próximo do sinal, a gente é para ver o carro reduzindo e quando ele estiver no pertinho do sinal é que ele para. Pronto, lá vem o carro, a linha tá legal. Beleza, tá verde, amarelo, ó, já reduziu aqui. Esse outro é que tá. Beleza. Aí a gente pode aproveitar minha linha. Olha, um entrou no outro. Pronto, agora a gente pode aproveitar a linha para verificar se tá colidido com algum carro, certo? Tipo, se é algum carro que tá ali, e aí ele já reduzir para não bater no carro. E aí, se tiver muito perto, é que ele para, certo? Então, sai, Siri. A Siri querendo se intrometer no meio. Aí, o que é que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai botar uma tag também nos carros. Então, aqui no carro, prefabs carro. Eu vou criar aqui outra tag também para o carro. Vou chamar aqui a tag de carro. Aqui também de carro. E aqui também de carro para não ter erro, certo? E o carro ele já está com Box Collider, porque eu botei tudo caixa, então tipo as caixas na Unity já são com Box Collider. Aí no caso, se eu não tivesse usando o Translate, eles realmente bateriam um no outro. Mas como não estou usando o como estou usando o Translate, a colisão está desativada, certo? Mas se eu usasse alguma coisa de rigid body, eles já se colidiriam. Beleza, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai verificar, vai pegar esse mesmo script e verificar se aqui entre o if e o else, a gente vai verificar se ele está colidindo com um carro agora. Carro. Só esqueci de um detalhe, eu só fiz criar a tag, eu acho. Eu não botei no prefab. Não tô lembrado. É, eu acho que botei só nos outros. Beleza, só nos internos, não botei no prefab em si. Beleza, mas deu certo. Aí se ele colidir com um carro, o que é que a gente vai fazer? A gente vai verificar a distância da colisão. If hit distance for menor ou igual a 100, aí a gente bota para o carro parar. Se não, a gente bota para o carro reduzir. Beleza? Que aí a linha está numa distância legal. E aí ele vai acelerar quando o carro estiver distante e reduzir quando estiver próximo. Eu vou até reduzir o tamanho daqui, eu vou botar uns 50, certo?
e aumentar a distância para o sinal, botar 120, certo? Que aí, tipo, a distância do sinal fica 120, que ele fica mais para trás, mais próximo da faixa, e aqui ele fica mais colado com o carro da frente, certo? Que é o que acontece é, nas ruas do Brasil, né? E às vezes até entra um carro no outro aqui, mas enfim, alguns carros param em cima da faixa, mas aqui é mais perfeito, né? Vamos ver se deu certo agora. Beleza. Foi um carro. Eu acho que esse passou o sinal vermelho, não passou não? É... Tá. Ah, aconteceu alguma coisa que. Ah, tá. É porque esse script tá anulando o script de cima. É por conta disso. É que tipo, ele detecta se colidiu com o carro e aí já vai para o else aqui direto. Então eu tenho que botar para esse acelerar ele ser uma condição mais universal aqui. Então eu vou fazer o seguinte. é, eu vou tirar esse acelerar daqui e até vai reduzir o código também. Eu vou botar para aqui uma variável do tipo bool chamada b acelerar, que aí ela vai começar com false, certo? E aí nessas situações que é para o carro, na verdade eu acho que vou começar com true, e as situações que é para ele reduzir é que eu boto para ele é... Ai, cara. É, as situações que forem controversas eu boto para ele é, mudar, acelerar, p acelerar igual a false. Aí aqui, se isso aqui eu posso tirar, fica até mais limpo o código. P acelerar igual a false. Por que que eu tirei do sinal verde? Porque tipo, eu vou botar para ele sempre que essa variável chamada acelerar for verdadeira, ela vai acelerar. Então isso aqui ele vai fazer por padrão é, quando essa situação aqui ocorrer. Então não preciso me preocupar. Então b acelerar igual false. E aqui nesse else eu boto para ignorar. Aí aqui, independente da situação, ele vai desabilitar ou acelerar. E por último, ele vai simplesmente verificar se o P acelerar. Se P acelerar, ele vai acelerar. Esse B acelerar é como se fosse o is acelerar. É por conta que o padrão do C Sharp, C++ é usando B. É por isso que eu botei assim. Beleza. Então eu reduzi bastante o código com essa função aqui de verificar se é para ele acelerar ou não. Beleza? E vamos ver se o código funciona agora.
Ah, continua quebrado. Ah, tá. Entendi. É por conta da distância do sinal que eu botei. No caso, eu queria botar ele mais pra trás, eu botei foi ele mais pra frente. Tipo, nessa parte aqui. É, não, enfim. Ele acabou indo mais pra frente nesse código aqui, em vez de ir mais pra trás. Mas estranho. Enfim, aumentei aqui mais a variável para 150. Antes estava 100. Vamos ver se agora funciona de fato. Tá verde, beleza. Amarelo, reduzido. Parou. Reduzindo. Parou. Só que 150 ficou muito, muito longe. Ih, rapaz. Esse do carro não deu certo. Ah, entendi por quê. É por conta que lembra que eu falei que o do carro ele não está reduzindo por conta do seguinte. Lembra que eu falei que a linha está embaixo? Deixa eu mostrar aqui. Então a gente vai ter que subir a linha para não acontecer isso do carro. Ó, a gente, deixa eu pausar aqui. Ó, a linha tá embaixo do carro, então, tipo, como ele vai verificar agora, tá verificando agora se tem um carro na frente, então ele tem que sair cima do carro. Então, eu vou ter que aumentar um pouquinho mais a linha, certo? Tipo, essa linha aqui, eu vou ter que aumentar um pouquinho mais para frente. Eu vou botar aqui 44, certo? E vou ter que botar ela mais para cima. Então, eu vou botar um transform.up para ela subir, certo? Ah, e vezes. Vou botar uns 10. Que ele vai subir 10 unidades para cima. Vamos ver se deu certo. Só pausa aqui. Beleza, vamos ver se deu certo agora. Inicia. Aí o que acontece? Pode ser que. Se bem que eu botei mais pra frente. Mas pode ser que ele detecte o próprio carro. Já que antes a linha tava saindo de dentro do carro. Mas eu acredito que esse negócio que a gente fez de botar a linha mais pra frente deu certo. Vamos ver se. Beleza, o carro. Os carros estão reduzindo para não bater no outro. Beleza, beleza. Ah, só que tá uma distância muito longa pra. Eu quero ver se os carros batem. O sinal não deixa. Abre logo. Quero ver se os carros batem. Deixa eu reduzir aqui o tempo do sinal. Pronto, aqui eu vou botar para os segundos aqui do sinal ser 10. Que aí o sinal vai demorar bastante para trocar, certo? Vamos ver se funciona. Vou botar só para quando o sinal estiver vermelho para vocês, certo? Senão vai ficar muito longo o vídeo. Pronto, o sinal tá o trânsito tá bem grande aqui, ó. Aí tem os carros que estão para se colidir aqui, mas ele para. Então deu certo o script. É só tá reduzindo muito longo. Então eu vou melhorar isso aqui
para ele não reduzir tão demorado, certo? Então eu vou optar aqui para ele só reduzir se a distância do carro, lembrando que eu estou comparando aqui no carro, se a distância ela for menor ou igual a 100F. Na verdade, vamos botar 100. Que aí ele vai reduzir quando tiver uma distância menor do que 500, certo? Porque 500 realmente está muito longe. E vai parar quando estiver bem pertinho, que é o que está acontecendo. Vou executar aqui de novo e vamos ver. Pronto, eu botei aqui para executar de novo, vamos ver. Os carros estão na velocidade normal, todos eles. O sinal está fechando, fechou. O carro parou. Eu acho que a distância do sinal está muito grande, mas beleza. Beleza! Show de bola. Então o script está funcionando tranquilamente. O trânsito está incrível. Nem o carro está se batendo. Está muito, muito top esse script. E eu vou só reduzir aqui a velocidade do sinal de volta para 4.5 e vou botar para essa distância aqui ficar mais. Na verdade, vou botar 5. Acho que 5 tá de boa. E vou botar para a distância do sinal não ficar tão grande também. Pronto, aqui em segundos eu vou botar para 5. E aqui no carro. Cadê? Pronto, aqui é a distância. Eu vou reduzir para 120 de novo. Que essa distância aqui é do sinal vermelho para ele parar, certo? E vamos ver como é que fica aqui. Mas o script tá maravilhoso, velho. Tá muito bom. Eu esperava que o vídeo fosse ficar mais curto, mas como vocês viram, eu precisei explicar um pouquinho mais do que estava fazendo. E aconteceu alguns bugs também. E também a gente fez um script completo aqui. Então me perdoem aí pelo tamanho do vídeo. Mas a gente conseguiu fazer um script de um jogo totalmente funcional. Ó, tipo, tá lindo isso aqui, velho. A gente pode. Eu vou deixar esse código na descrição aí para quem quiser pegar para estudar. Só não quero que ninguém venda do jeito que tá, assim, porque tipo, tem um trabalho para fazer esse vídeo, não é justo vender assim nas custas do vídeo, né? Então, até porque eu não tô ganhando nada com isso, certo? Mas vocês que sabem aí. Sim, uma coisa que eu acabei esquecendo aqui, mas lembrei agora. Como é que a gente faz para tirar essas linhas? Basicamente a gente vai abrir o nosso o VS aqui e vai tirar esse debug drawline. Ou se quiser só comentar, basta botar // assim, que ele não vai rodar essa linha. E aí ele vai ocultar essas linhas que ficam aparecendo do line trace. E lembrando que esse projeto está com um bug nas luzes, não sei o que houve, certo? Mas o máximo que está influenciando de luz é a luz direcional e a luz por material, que é a emissive color. Mas de resto eu não sei por que não está funcionando. Tá funcionando, tá sem as linhas e continua funcionando o script. E lembrando também que esse código ele tá otimizado para tipo os carros aparecerem e quando chegar nesse ponto eles sumirem, certo? Então tipo não vai lotar tanto a memória. E é isso, galera. O script tá ficando muito bom. Na verdade tá bom. Tipo eu vou mandar assim para vocês. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo.
Espero, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like para eu saber se eu devo continuar a refazer ele no Blender como eu pretendia fazer, mas acabei perdendo o script, como eu falei no início do vídeo. E também para caso vocês queiram que eu faça no Unreal agora também. Porque, tipo, eu esperava que fosse um pouquinho mais rápido, mas como vocês viram o vídeo, eu não sei nem quanto tempo tá agora, porque, tipo, na última gravação que eu fiz aqui tava 40 minutos, então, e eu já tinha gravado outros takes, então não sei quanto tempo tá, me perdoem. Mas é isso, eu vou tentar deixar esse conteúdo na descrição do vídeo. E também meus aplicativos estão na descrição. O meu link de recomendações está na descrição também. E é isso, galera. Forte abraço aí e que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Valeu!